Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e cada uma de nós hoje e sempre. Amém. Vocês sabem qual é o tema e o lema da nossa igreja da ISLB no ano de 2020? Para este ano? O tema da nossa igreja a ser trabalhado este ano é viver o batismo. Viver o batismo. E o lema que acompanha este tema tão bonito é de João capítulo 15, versículo 16, que nos diz: Eu escolhi vocês para que deem frutos. Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, o batismo ele é único. Ele acontece somente uma vez na vida. O batismo não pode ser barganhado, dizer que aqui ele é válido e ali não. O batismo, ela é uma herança de nosso Deus, que nos faz filhos e filhas. No batismo, Deus nos faz herdeiros e nos concede também o seu Santo Espírito. É no batismo que Deus nos une com Cristo, nos torna seus legítimos irmãos e tudo o que aconteceu com Cristo, cremos que irá também acontecer conosco. Ou seja, a morte e a ressurreição. Além disso, é muito importante sabermos que o batismo ele precisa ser vivido diariamente. Não basta que sejamos apenas batizados, não basta levar filhos e filhas, netos e netas, não basta levar os nossos sobrinhos e afilhados à pia batismal, mas o batismo é preciso viver. É preciso orientar as crianças na fé para que, de fato, elas então saibam viver o seu batismo. E como nós podemos viver o nosso batismo? Eu não tenho dúvidas de que as primeiras comunidades cristãs podem nos orientar neste sentido. Por isso quero ler o pequeno trecho do texto de Atos capítulo 2, versículos 43 a 47, que nos diz assim: Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias do temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que eles tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com as necessidades de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniram no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e também com humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. A cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. O batismo sempre foi uma porta de entrada para se fazer parte de uma comunidade cristã, e disso nós sabemos. A pessoa identificada como cristã, ela é identificada desta forma a partir do seu batismo. O batismo é uma espécie de marca, um carimbo. Quem de vocês lembra o dia do seu batismo? Quem de vocês ainda tem o seu registro batismal, a sua certidão batismal? A partir do momento que nós somos batizados e batizadas, a pessoa passa a ter uma nova vida, uma nova identidade, uma nova postura frente à sociedade. Na época das primeiras comunidades cristãs, não era muito fácil assumir o batismo, até porque os cristãos naquela época eles eram perseguidos pelo Império Romano
e eles não podiam viver o batismo de uma forma livre como nós. Diz a Bíblia e também alguns livros datados por volta de 200 depois de Cristo, que os cristãos se diferenciavam das demais pessoas que não eram cristãs pelo seu modo de agir e pelo seu modo de ser. Na verdade, as pessoas daquela época, elas procuravam de fato viver o seu batismo. E então, como viviam as primeiras comunidades cristãs? Segundo as informações que nós temos do texto de Atos que nós acabamos de ler e alguns livros antigos, os primeiros cristãos, depois de serem batizados, se organizavam em pequenas comunidades, assim como nós, assim como vocês aqui na paróquia do Vale do Juruena fazem. Geralmente eram pessoas muito pobres, formadas por mendigos, escravos e simples trabalhadores. E a principal característica destas comunidades era o cuidado que elas tinham uma para com as outras. O principal ensinamento era o amor ao próximo. Vejam que profundas são estas palavras. O amor era uma evidência entre os primeiros cristãos. Segundo o nosso texto, os primeiros cristãos se reuniam todos na parte da tarde e faziam a ceia. Juntavam o que tinham e dividiam entre si. E esta ceia era a principal refeição, de fato, de muita gente. E ela saciava a fome de muita gente. As pessoas traziam alimentos de casa e de outros bens também para suprir irmãos e irmãs que estavam necessitados. Além disso, os primeiros cristãos, eles também eram muito hospedeiros. Havia também nessas comunidades um caixa comunitário chamado Deposita Pietatis. Lá eles podiam depositar, a ideia da caixinha era depositar o que as pessoas ainda tinham, o que elas podiam dividir, para então não deixar pessoas sozinhas e desamparadas. E dali tiravam então o sustento para outras pessoas. Essa caixa não era um capricho, mas ela era uma necessidade, afinal de contas, as comunidades geralmente elas eram formadas por pessoas muito pobres, por escravos e por desempregados. Ninguém era obrigado a contribuir para este caixa. A partilha, ela era livre, assim como vocês fazem em vossas comunidades, assim como nós fazemos em nossas comunidades. Ninguém é obrigado a contribuir, mas nós sabemos que tudo que nós temos e tudo que nós somos provém de Deus. E nós auxiliamos com a nossa contribuição para que esta missão de Deus não morra nesta terra, muito menos aqui em nossa localidade. A contribuição é um ato de fé, um ato de amor, um ato de solidariedade. Assim também faziam os primeiros cristãos. Qual era o destino deste fundo, deste Deposita Pietatis? Nutrir e sepultar os pobres. Socorrer meninos e meninas que não tinham pais, as pessoas que eram órfãos. Ajudar escravos e servos que ficavam idosos. Haviam cristãos que haviam sido presos por professarem a sua fé. Essas eram então ajudadas com este fundo que era recolhido pelas comunidades cristãs. Amados e amadas irmãs, eu me pergunto, e hoje? Como nós vivemos hoje? Como nós temos colocado o nosso batismo em prática? Diz o texto, os apóstolos faziam muito milagres e maravilhas e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor.
Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que eles tinham. Vendiam suas propriedades e muitas outras coisas, dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e com humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amados irmãos e irmãs, nos dias de hoje é óbvio que nós não vamos vender as nossas propriedades e dividir com todos os pobres, mas no tempo de hoje, no dia de hoje, é preciso que a marca do ser cristão, que a marca do ser batizado, que o viver batismo seja algo transparente, que nós possamos ver isto em nossos olhos e ser também ouvido por nossa boca. Amor ao próximo, não importa como. Se é com os nossos dons, cantando, louvando, tocando, ajudando, roçando, não sei. Se é com os nossos bens, se nós temos condições de contribuir, se é com o nosso tempo, se é com as nossas atitudes. Mas o tempo de hoje requer que nós possamos mostrar a este mundo que ainda é de Deus que existem pessoas boas, que existem pessoas que lutam por um país sem corrupção, que existem pessoas que são justas, honestas e, acima de tudo, prezam pela solidariedade e pelo amor ao próximo. Que nós possamos, a cada novo dia, viver o nosso batismo de uma forma prática. Um abençoado dia. Uma abençoada semana. E até o nosso próximo reencontro. Fiquem todos e todas sob a paz e a luz de Deus. Amém. Nós somos semente da massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol